Vamos lá, gravando. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 7 de abril, às 9 horas da noite. Aqui na Oceania, você está no seu podcast Cansaço, seu podcast de segunda-feira. E aí, como vocês estão? Espero que todos bem. Espero que o áudio esteja bom dessa vez. Já é a terceira, quarta vez que eu tô começando esse podcast. Mas é isso aqui, o Cansaço, o seu podcast de segunda-feira para você escutar dirigindo, lavando louça, fazendo o que você bem entender. Estamos falando aqui da Austrália, do outro lado do mundo. Provavelmente vocês vão ouvir isso aqui do Brasil, tenho 90% de certeza disso. E é isso aí, começando segunda-feira com essa vibe de segunda-feira, né? E aí, como vocês estão? Tudo bem? É isso, eu poderia começar falando de como eu cheguei na Austrália, qual que foi a minha história, quanto tempo estou aqui, etc. Mas eu acho que hoje não é o dia pra isso. Não tô muito nessa vibe. Hoje vai ser mais jogar a conversa fora mesmo. De uma forma ou de outra, vocês vão me conhecendo ao longo do papo, mas acredito que seja mais pra jogar a conversa fora mesmo. É estranho porque essa não é a primeira vez que eu comecei. Especificamente hoje, inclusive, eu tentei umas 3 vezes. Essa eu acho que é a terceira ou quarta, porque deu problema no áudio, deu problema no microfone, deu problema no aplicativo. Enfim, aí é meio estranho, né? Porque você tá tentando pela quarta vez começar e, enfim, é um sinal pra procrastinar mais, eu acho. Procrastinei pouco, só 1 ano e meio. Tem mais ou menos em torno de 1 ano, acredito eu, que eu tô tentando fazer esse podcast. 1 ano e pouquinho, que eu tô com a ideia na cabeça e sempre jogando pra frente. E, enfim, hoje eu resolvi tomar vergonha na minha cara e me apresentar a vocês, apresentar isso aqui pro mundo, colocar essa ideia no mundo. E o negócio da procrastinação, né? É que cada vez que você procrastina, cada minuto, cada dia, cada hora que você procrastina, seja lá qual seja a atividade que você faça, que você está jogando pra frente, cada vez que você faz isso, tem outra pessoa fazendo no seu lugar. Cada vez que você procrastina, pode ter certeza que tem aquele cara ativo, o cara que... Sabe que agora, principalmente agora que tá na moda, esse negócio de rotina no Instagram, esses caras que acordam 4 horas da manhã, eles já tomaram banho, lavaram o carro, tomaram café. Tem um cara desse aí, insuportável, que toda vez que você procrastina, ele tá fazendo. Tenha sempre isso em mente. Olhe o nicho que você está e repare se as coisas que você deixou de fazer não tem pessoas fazendo, ou pessoas já até fizeram. Eu uso isso, é óbvio, eu estou usando isso para o podcast, por exemplo. Eu tô com isso há 1 ano. Mas pensando seriamente, que eu comprei o microfone, que eu comprei o fone, que eu resolvi colocar mesmo essa ideia pra valer, na prática mesmo, tem mais ou menos 1 mês. Tem 1 mês que eu comprei o microfone, mais ou menos 1 mês, que o microfone tava em casa já, o fone tava em casa e eu não colocava a ideia em prática. E cada vez, cada semana, cada dia, às vezes por dia, que eu anotava alguma ideia, que eu
que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Que eu deixava alguma coisa no papel. Cada dia que eu procrastinava quando eu ia escutar um podcast que eu gosto, nesse mesmo estilo que eu tô fazendo aqui, toda vez que eu ia lá, que eu ia escutar um podcast que eu gosto, a pessoa estava falando do assunto que eu queria falar, estava colocando a ideia que eu estava em mente. Acreditem se quiser, as mesmas ideias, umas 3, 4 ou mais ideias, pontos de vista, etc., que eu gostaria de trazer para cá, eu vi outras pessoas usando. E aí, é óbvio, vocês, por enquanto, vocês não sabem nem quem são essas pessoas, vocês não ouviram os mesmos podcasts que eu. Mesmo que vocês saibam quem são, por exemplo, vocês não vão saber, vocês não vão ter ouvido, então, tanto faz. Só que isso, pra você, pra sua cabeça, é ruim, porque você acaba não querendo, parece que você tá copiando, mesmo que não seja, entende? Então não procrastinem, eu acho que é um bom conselho. E nada melhor que parar que quebrar esse ciclo de procrastinar do que começar numa segunda-feira, né? O maior clichê da procrastinação do mundo, eu acho. É o famoso, não, segunda-feira eu começo. Não, segunda-feira eu faço. Aí você pega, veste a tua camisa ou tira ela e fala, é hoje. Como isso aqui que eu tô fazendo. Aí você pega e fala, não, é hoje. Hoje eu vou fazer. E daí você começa mesmo. E aí na terça-feira já dá uma caidinha. Você não esquece, né? Mas já dá uma caidinha. E aí chega na sexta, você não tá mais indo pra academia. Mais ou menos isso. Mas não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Eu vou me policiar para que isso não aconteça. Se tiver mais 2 pessoas que escutaram esse podcast até aqui, até esse momento, e comentarem no vídeo que eu vou postar isso aqui no YouTube. Eu ainda não vi como faz para subir no Spotify, mas vou tentar também. Enfim, se 2 pessoas ouvirem esse podcast até aqui e comentarem que ouviram o próximo, eu me comprometo a estar novamente aqui na segunda-feira, às 9 da noite, fazendo esse podcast e contando como eu cheguei na Austrália, qual que é a minha história, quem sou eu, quem que é o Ricardo. Eu me comprometo a fazer isso na próxima semana, se 2 pessoas escutarem até aqui e comentarem. É isso. Mas no geral, eu queria compartilhar mesmo essas ideias, conversar e tão egoísta que acha que as ideias dele precisam ser colocadas para o mundo. Mas não é isso. É que eu gosto de conteúdos assim. Sempre consumi bastante conteúdos nesse estilo. E pra mim faz sentido eu estar fazendo isso com tanto que eu consumo, com quanto eu gosto e com tanto de ideias que tem dentro da minha cabeça que eu posso compartilhar. Honestamente, eu acho que vale a pena tentar fazer essa tentativa. Espero que vocês gostem, espero que estejam gostando. Que mais? O que temos pra hoje? Bom, esse podcast, falando em procrastinação, ele era pra ter, mas não foi bem uma procrastinação. Eu fui viajar nesse último final de semana aqui na Austrália. A gente pegou... Eu tava muito na cabeça de fazer isso há muito tempo. A gente pegou uma espécie de chalé. Sabe essas casas modernas?
que são pequenas, tem uma cama em cima, alguns chamam de estúdio, mas essa ela era um pouco menor que um estúdio, mas é um estúdio, cama em cima, uma cozinha embaixo pequena com um sofazinho, um banheirinho, tudo bem bonitinho, é feito para ser um chalé romântico, digamos assim, mas no meio do mato, floresta, não tinha nada, só a gente. Floresta mesmo, era em volta de árvores, de uma floresta mesmo, e a casinha assim isolada. Acredito que enquanto vocês estiverem ouvindo isso, vão estar passando imagens desse lugar, ou vai ter só um time-lapse do lugar, ou vai ter o vídeo do lugar que eu gravei, não sei muito bem, porque eu estou gravando isso antes de colocar em vídeo, mas certo que vocês vão estar vendo, vocês vão ver no vídeo o lugar que eu fui, que foi bem legal, foi exatamente o que a gente tinha planejado, eu e minha esposa. A propósito, eu sou casado. Enfim, nós conseguimos fazer isso. Eu queria muito fazer isso há muito tempo. Uma viagem assim, mais isoladinho, mais só a gente e tal. E aí a gente foi para uma região aqui da Austrália, que é um pouco mais afastadinho, 1h30 de onde eu estou. Eu estou em Sydney, Austrália. Enfim, e aí a gente foi pra lá e uma das minhas ideias foi: a gente vai pegar esse tempo pra sair desse alvoroço que é a vida, né? De correria, de trabalho, estudo, etc. Academia, até toda essa rotina que a gente tem de dia a dia, que o ser humano tem de dia a dia. Nessa hora que a gente vai conseguir se isolar, que a gente vai estar mais próximo, juntos, que a gente vai poder esquecer um pouco tudo isso, que a gente vai estar de cabeça limpa, eu vou dar o início ao podcast. Essa era a ideia inicial. E daí fomos. Só que os primeiros dias foram bem legais. Tipo, a gente aproveitou bem, foi bem legal. E daí, meio que o primeiro dia a gente tinha ido direto do trabalho, tava meio cansado. Eu não trabalhei, mas minha esposa sim. Aí peguei ela no trabalho. A gente aproveitou legal o primeiro dia, mas aí a gente bebeu, tava um pouco alto. Então não seria um dia muito bom pra gravar o podcast. Aí meio que entramos num acordo mesmo, a gente tipo, hoje não, hoje tá tudo certo, a gente tá aqui aproveitando, jogamos para o dia seguinte, para o sábado, mas em comum acordo que realmente seria uma boa ideia deixar para o dia seguinte. E daí no dia seguinte a gente aproveitou todo o dia, toda a parte da manhã, saímos para comprar cerveja cedo, depois o café. Primeiro fizemos um patia café, cafezão da manhã, sensacional, com sucos, com tudo, aquele cafezinho da manhã completinho, legal. Daí sentamos lá fora, olhando a paisagem, que é bem bonito, conversando, e entramos num acordo que era pouca cerveja por um sábado. E daí fomos na cidade mais próxima, no mercado, aqui a gente chama de bottle shop, a adega. Fomos procurar cerveja num lugarzinho mais próximo, que era 30 minutos, o lugar mais próximo onde tinha civilização. Daí fomos pra pegar mais cerveja. E por que eu tô falando de tudo isso mesmo, de toda essa firula? Sim, o podcast. Daí aí voltamos com a cerveja. Nós gostamos de fumar narguile. Nós não temos 18 anos. Tenho 31, inclusive. Mas a gente gosta, a gente leva isso
há muito tempo que a gente gosta. Então a gente montou o nosso narguilé, estávamos tomando uma cerveja, aproveitando o ambiente, etc. E aí a gente ficou à tarde na banheira. Foi uma viagem romântica, porque a gente fez 11 anos juntos. Então foi uma viagem mais romântica também. Então a gente ficou banheira, champanhe, todo aquele clichê romântico fizemos, com certeza. Aí... Quando a gente entrou pra que a gente já estava entardecendo, entramos pra dentro da cabana, vamos chamar de cabana. Entramos e daí estávamos numa vibe assim boa, incrível, estávamos incríveis. O vibe gostosa, tudo funcionando. Aí eu falei, é agora. E ela falou, é agora. Vamos gravar. Que a minha ideia era gravar com ela o primeiro episódio, inclusive. Aí falamos, não, é isso. Vamos. Tá tudo certo. Tudo em ordem aqui. Vamos fazer. E vibe, tava tudo encaixado. Quando eu olho o celular, tava com, 15% de bateria. Não ia conseguir fazer. Eu não levei o computador porque a minha ideia era conseguir fazer o podcast só com o celular de início, porque é mais fácil. Então eu precisava do celular. Tava sem bateria. E aí, nesse gap de colocar o celular pra carregar, arrumar as coisas... acabou o clima de gravar o podcast. O que ia ser um flow, ia entrar num flow natural, assim, das coisas, sabe? As coisas iam acontecer naturalmente e tudo funcionando. Depois que eu carreguei o celular, a minha mulher ela começou a sentir umas cólicas, porque ela tava no período dela. Aí ela começou a sentir umas cólicas. O clima foi baixando. Aí depois eu ainda tentei fazer, mas virou um negócio meio, estou fazendo por obrigação, engessado, e eu matei o primeiro episódio. Bonito. Ficou horrível. E tem o bônus de... Você tem que... podcast, principalmente nesse estilo que vocês vão estar me ouvindo, mas ainda não vão estar me vendo, até eu criar coragem. Esse estilo você precisa, principalmente podcast no geral, você precisa ficar com fone, ouvindo como que tá saindo o áudio, ouvindo como as pessoas estão ouvindo sua voz. Agora, por exemplo, eu estou sem, por isso eu estou conseguindo fazer melhor. Acredito eu que esteja ok para vocês ouvirem. Mas você precisa ouvir sua voz. Por que você precisa ouvir sua voz? Você precisa saber como está a qualidade do áudio, se essa música de fundo está alta. Acredito que não esteja, mas se estiver, por exemplo, eu preciso conferir. Acredito que não, né? Inclusive essa musiquinha tem a vibe da segunda-feira exatamente, né? Não tem como. Muito bom, fala sério. Vibezinhas de segunda-feira. Bom, inclusive, como eu estava dizendo, eu tentei, e o começo do podcast, inclusive, era segundas-feiras com vibe de sábado. Porque a minha ideia era falar um pouco do sábado mesmo, que toda essa viagem que eu fiz, que a gente estava lá nessa cabana e etc. Eu ia compartilhar tudo isso que eu compartilhei agora, mas com mais vibe da viagem, né? Que era a vibe que eu estava naquele momento.
Mas aí não foi porque eu procrastinei. Na real, foi porque aconteceu do celular estar descarregado. Porque meio que de todo o flow do dia, de tá tudo tão legal, incrível, eu só não prestei tanta atenção a essas coisas, a bateria do celular, ao podcast em si. Enfim, e no final tem a coisa de que as coisas acontecem quando tem que acontecer. Acho que tem um pouco disso também. Vai que, né? Vai que era pra ser desse jeito aqui que tá sendo. Que inclusive foi bom no final, porque eu consegui mais confiança. Porque depois que eu me ouvi, eu percebi que eu tava muito sem confiança, falando baixo, falando enrolado. Agora acredito que eu esteja falando mais claro, alto, claro. Foi bom. No final das contas foi bom. Mas hoje é aquela vibe diferente, né? A vibe segundinha, vibe de música calma, escuro. Agora inclusive eu tô aqui no quarto, tá escurinho. Minha mulher agora ela tá na academia, que inclusive acredito que ela foi treinar para que eu pudesse fazer o podcast com menos vergonha. É complicado. O primeiro eu acho que é difícil para todo mundo que trabalha com isso, com comunicação. Deve ser muito difícil quando começa. Porque a gente chega devagarinho, né? Chega com insegurança. Mas vai dar certo. Bom, se vocês estão escutando até aqui é porque tá dando certo. A vida é uma caixinha de surpresas. Eu não imaginei que eu estaria aqui agora, sentado conversando com vocês dois que estão ouvindo isso aqui. Surpreendente. Mas falando da viagem, cara, foi da vida. Sabe das vezes que você tenta várias vezes. Como eu posso dizer? Você quer acampar, por exemplo. Ou você quer. Acampar eu acho que é um bom exemplo. Você quer acampar. E daí você tem uma ideia na sua cabeça. Que é aquela ideia de quando a gente via filmes, de quando a gente assiste séries, coisas, principalmente Estados Unidos, que é aquela ideia de tipo, ou hoje em dia tem muitos vídeos no YouTube de acampar, que são aqueles vídeos perfeitos, que é o cara com o carro, com aquelas picapes, com aquela barraca em cima, ou tem uma barraca que é de chão mesmo, mas é aquela puta de uma barraca incrível. E aí tem o fogãozinho, tem as panelas pequenas, tem tudo, sabe? Todo equipado. Mas suponhamos, não é isso. Mas suponhamos que você gosta de acampar, porém você tem uma ideia, você tem um ideal, você idealizou como acampar da melhor forma, do melhor jeito, sabe? E aí você tem aquela ideia na cabeça de acampamento perfeito, de camping perfeito, no dia que eu for acampar, vai ter marshmallow na fogueira, vai ser numa montanha bem alta, com o pôr do sol ou um nascer do sol incrível, ou de frente pro mar, sabe? Você idealizou como será a melhor forma de acampar. Não tem isso? Agora, eu não sei se você que está ouvindo isso já conseguiu. Mas você imaginou, vou estar no pico da montanha, vou ver o nascer do sol, eu vou estar com a melhor barraca, numa picape gigante, quando eu e minha namorada abrirmos a barraca,
a gente vai ver uma paisagem magnífica e a gente vai assar os marshmallows na fogueira. Você idealizou isso e tentou fazer isso e tentou, isso é importante. Você idealizou e tentou fazer isso diversas vezes com a sua namorada. Ou sozinho, se você gosta de acampar sozinho também. Mas você idealizou o acampamento perfeito por diversas vezes. E tentou, e tentou, e tentou. E às vezes você chegava bem perto. Mas o acampamento perfeito ainda não acontecia. Porque sempre ou não tinha o pôr do sol, ou não tinha a namorada, ou você esqueceu, sei lá, sua maconha em casa, seja lá o que você quiser ou gostar de fazer. Faltava aquela coisinha, sabe? Faltava a cereja. A gente tá 11 anos juntos. Eu e minha mulher, a gente tá por 11 anos juntos. Acreditem, a gente tentou comemorar o aniversário de namoro o dia que a gente se conheceu. A gente tentou comemorar isso por diversas vezes, assim como todo casal. Mas o que a gente idealizava, a gente não conseguia. Tipo, seja por a gente não ter grana antes, seja por, como eu disse, pelo lugar. Tipo, às vezes agendava um hotel, mas a banheira tava suja, sabe? Essas coisinhas que, tipo, atrapalhavam o seu dia que você queria que fosse legal e perfeito. Sua viagem, ou o que seja. Por 11 anos a gente tentou 11 vezes. E dessa vez, cara, o universo jogou legal a bola no nosso pé, jogou ao nosso favor pra caramba, foi incrível. Foi a viagem que a gente idealizava e sempre idealizou, tá ligado? Foi surpreendentemente bom pra caralho, porque talvez por pessimismo, enfim, da minha parte, eu sempre falo que é sempre na minha vez acontece alguma coisa. Mas dessa vez, cara, o universo jogou bonito, assim. Tipo, as coisas foram incríveis, sabe? Muito legal. Tipo, a gente foi pra uma região bem legal aqui da Austrália. A viagem, todo o trajeto foi legal. Depois que a gente saiu a gente conseguiu fazer, tipo, tá, beleza. Uma coisa, não tinha o forno. E eu levei, tipo, pão de queijo pra assar. Sim, aqui na Austrália tem pão de queijo congelado. Levei pão de queijo pra assar e uns pãezinhos pequenininhos franceses que tem aqui, que é pão francês, mas eles são mini. Eles vêm no pacotinho com 6 pães. Aí você coloca no forno, ele vem... Esse não vem congelado, mas a gente congela. Acho que pra preservar mais, nós em casa. Mas no mercado ele vende sem congelar. Aí você põe no forno, 5 minutinhos ali, tá pronto, pá. Aí eu levei essas coisas porque a minha ideia era fazer um café da manhã quentinho, né, do forno e tal. E, pô, pão de queijo e pão francês. Não tem café mais brasileiro que esse. Só que chegou lá, tinha um fogãozinho 2 bocas que você liga na tomada e põe em cima da pia. Mas não tinha forno. Eu ainda pensei em levar a air fryer, que eu consigo fazer essas coisas tudo nela, mas eu não levei porque eu falei, é 2025, cara, todo mundo tem air fryer. Mas lá não tinha. Mas a gente conseguiu fazer tudo. Tipo, eu levei outro pãozinho pra tomar café também. E daí o nosso plano era fazer um macarrão com molho de queijo, 3 queijos, a gente conseguiu. Era assar a carne na churrasqueira, a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer tudo. O universo jogou bonito ao nosso favor, inexplicavelmente dessa vez. Foi bem legal. Aí saindo toda a viagem, a gente saiu da... Terminamos, saímos, fomos num parque. Aí fomos no parque, meio um parque histórico de lá, vimos uma família gigante de canguru, foi bem legal. Mas por que eu tô falando disso?
porque a gente estava falando de procrastinar. E que eu ia gravar o podcast na viagem, era isso. Mas no fim das contas, está sendo melhor hoje. E era para as coisas serem assim. Meu, não adianta você querer brincar de Deus. Que Deus fala, não, filho, você vai fazer do jeito que eu quero. Eu acho. Deve ter alguma força maior aí que fala, não vai ser do seu jeito, não. E as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Seja lá o que for, eu acho que sim, cara. Eu sou católico, mas eu acredito que tem um pouco de verdade em todas as religiões. Eu acho que todas as religiões, na verdade, têm o mesmo objetivo, mas são só de regiões diferentes. Eu 100% acredito nisso. Que a única diferença das religiões foi porque de ter várias religiões é porque são povos e culturas totalmente diferentes, mas eu acho que o objetivo final é o mesmo. Sabe? O negócio de querer bem ao próximo. Eu acho que toda religião tem isso. Sabe? Amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Tem isso, né? Eu acho que é isso. No final é isso. Pra todas, né? Ou não? Eu acho pra caramba. Enfim, eu sou católico, mas eu acredito que seja essa força, sabe? Essa força maior. Eu acredito que seja ela pra caramba. Acredito muito. Ai. E vocês? Será que vocês que estão me ouvindo agora são católicos? São budistas? São... O que vocês são? Ai. Climinhas de segunda-feira, né? Clima de segunda-feira. Se eu subir esse podcast na terça, vocês vão ficar muito bravos comigo, né? Porque eu tô falando de segunda-feira o tempo inteiro. Preciso subir ele na segunda agora. Mas o importante é que eu estou fazendo na segunda-feira. Estou fazendo na segunda-feira. É engraçado, né? Segunda-feira, eu acho que segunda-feira em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo é segunda-feira. Segunda-feira ela tem aquela sensação de segunda-feira. Porque, tipo assim, a segunda-feira, o que ela te lembra? Pra mim, ela lembra um dia meio monótono. Ela te lembra um pouco ressaca também. Sabe? Você chega no trabalho e já chega meio ressaquinha. Tem um pouco disso. E segunda-feira ela é isso aqui, ó. Não é? Eu duvido que você não vai concordar com isso. Segunda-feira é isso aí pra caramba. Mas o negócio é que os dias da semana, eu acho que não importa o lugar que você esteja trabalhando, eu acho que não importa o lugar, não importa a sua profissão, sabe? Não importa o lugar do mundo, eu digo. Cara, segunda-feira é segunda-feira. É esse dia monótono, esse dia meio... A semana tá começando, mas não tá. Você tá naquela sensaçãozinha, sabe? O domingo é domingo pra caralho. O domingo é domingo, meu. O domingo ele é o domingo. Domingo é dia de ir na igreja. Mesmo. E fazer um almoço pesado. Fazer aquela lasanha mesmo. Domingo é lasanha. Nossa, domingo é muito lasanha. Domingo é fazer uma lasanha
fazer aquela comidinha completa que durante a semana você não consegue fazer porque tá trabalhando igual maluco, estudando, correria, comendo uma barrinha de cereal e uma pera pra poder trabalhar. Sabe, tá na correria, come uma coxinha, um salgado e todo errado. Ou come a sua marmita, que aí você faz a marmita pra semana inteira e come aquela comida repetidas vezes. E aí chega no domingo, no sábado, talvez, mas domingo é meio universal. Domingo é o dia daquela comida completa, Coca-Cola, zero, né? Porque hoje acho que não existe um ser humano que tome Coca normal no mundo. É o dia daquele, sabe, cerveja, almoço grande e aquele dia monótono que você já sente o cheiro da segunda-feira. Domingo é realmente é Faustão, velho. É domingo legal, sabe? O domingo é esse dia. O ponto é, os dias eles têm esses cheiros. Domingo tem cheiro de domingo, tem cheiro de dia nublado, chuvoso, sabe? Eu acho. Esses dias você vai ter essa sensação em qualquer lugar do mundo, eu creio. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão. Pelo menos é o que eu acho. O sábado, ele é um coadjuvante entre a sexta e o domingo. Porque os dias legais mesmo, os dias que tem personalidade, é sexta e domingo. Sexta-feira é o sextou no Brasil, mas aqui na Austrália é o Happy Friday, por exemplo. Eu ia falar for example, aí parece um idiota que fica trocando palavras em inglês e português pra mostrar que sabe falar inglês. E eu nem sei falar inglês muito bem. Mas, por exemplo, aqui é o Happy Friday. No Brasil é o sextou. Sexta-feira é sexta-feira. Começa a ter aquele pump de sexta-feira, aquele negócio, aquela coceirinha de sexta-feira, de sair tomar uma cerveja, de ver os amigos, de caçar alguma festa. Tanto que tem pessoas que trabalham no sábado, mas preferem sair na sexta e virado no sábado do que trabalhar, do que folgar, do que sair no sábado à noite. Tive um derrame agora. Tive um AVC. As pessoas, a sexta-feira, ela é tanto que as pessoas às vezes preferem ir virado trabalhar no sábado, sai na sexta, vira à noite, vai trabalhar no sábado virado, do que sair no sábado e descansar o domingo. Elas preferem a sexta, de tão sexy. A sexta é sexy. Sexta-feira é sexy. O sábado, ele é coadjuvante. Ele é o limbo ali entre a sexta-feira, que é sexy, e o domingo, que é igreja. Acabou. São essas duas coisas. São esses 2 dias. E a segunda-feira, que ela tem o peso fortíssimo da segunda. Tanto que a sexta é Happy Friday, a quarta é Happy Hour. Todo mundo sabe que a quarta é o dia do Happy Hour. O domingo ele tem a igreja e os outros dias eles são irrelevantes. Eles são um limbo, ninguém sabe o que é a terça-feira. Eu duvido você saber o que é a terça-feira. Me dá alguma coisa aí, fala alguma coisa que tem cara de terça. Nada tem cara de terça-feira. Terça-feira ela é irrelevante. Pra caralho, irrelevante pra caralho. Eu tenho certeza que se 5 pessoas escutarem esse podcast, 2 vão concordar comigo. Se você escutou até aqui, muito obrigado, você é incrível. E eu vou deixar um e-mail para vocês mandarem. Se vocês ouvirem esse podcast até aqui, mande um e-mail. Conte uma história. Fale o porquê que você escutou esse podcast até aqui. Mande sua história, mande de onde você é, sua cidade. Vamos conversar.
Me digam se incomoda a música de alguma forma. Pra mim não, eu gosto desse estilo. A gente vai conversando, vai rolando uma musiquinha. Interessante. Mas vão me falando aí o que vocês acham disso tudo. Porque é o primeiro, é o teste. Isso daqui é um piloto / teste / dia de coragem. Então eu não sei como que vai ser recebido por vocês esse podcast. Mas saibam que vocês estão participando do começo de alguma coisa aqui. Eu vou estar sempre aqui, toda segunda-feira, às 8 da noite, da Austrália. Vou estar aqui sentado, falando pra vocês ou pra ninguém, pra quem quer que seja. Eu vou estar sempre aqui. E é isso. Tem muito o que falar, principalmente de eu estar morando aqui, como eu cheguei aqui. Muito de Austrália, sabe? Muito de experiência de sair do país, de ser o estranho no ninho, de muita coisa, tem muito o que falar. Se eu falar isso, se eu começar a falar agora, a gente termina isso aqui semana que vem, gravando direto. 5 terabytes. Ai. Vou arrumando o áudio, vou ajustando o volume, essas coisas com o tempo. Tenham paciência, esse é o primeiro. Espero muito que vocês tenham ouvido até aqui, que tá bem legal. Quem parou lá no começo perdeu. Ai, complicado. Eu coloquei até alguns tópicos aqui pra abordar, mas são tópicos tão profundos. E eu tô numa vibe mais leve hoje. Então, não sei. Complicado. Mas 100% é extremamente importante. Se eu pudesse dar um conselho, é o conselho de parem de jogar as coisas que vocês têm que fazer pra frente. Façam o que tem que ser feito. Hoje, por exemplo, eu estava adiando uma reunião já há muito tempo. Não só eu, as pessoas que tinham que estar nessa reunião estavam adiando. Todos nós estávamos. E cara, quando a gente faz, tira um peso tão grande, resolve tanta coisa, por que, né? Por que jogar pra frente? Esse inclusive é o dilema que eu estou entrando agora com a minha psicóloga. Porque eu tenho ansiedade e isso faz eu procrastinar, mas procrastinar me dá mais ansiedade. Aí é o mistério de como quebrar esse ciclo, se é que tem como quebrar esse ciclo. Se você não só aprende a lidar com isso, não sei. Só é com ela, né? E isso é para outro dia também. Mas é muito fogo. E dentro da minha procrastinação também tava questões de segurança, obviamente, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, como eu disse. Então gera um pouco, né, de insegurança. E eu comecei, só que aí eu comecei a ver as minhas inspirações, as pessoas que eu me inspiro, as pessoas que eu assisto, que eu gosto, fazendo as minhas ideias, colocando em prática as minhas ideias. Começou a me dar um negócio de tipo, e aí? Você vai esperar até quando, sabe? E eu fiquei com medo de me parecer demais com as minhas inspirações, com os meus exemplos. Mas aí eu fui escutar, por exemplo, as inspirações das minhas inspirações. Enfim, todas elas meio que se parecem. As pessoas que eu gosto, elas gostam de outras pessoas também. Elas se inspiraram em outras pessoas. E eu vou ouvindo e agora, principalmente agora que eu tive que prestar mais atenção para conseguir colocar esse produto aqui
conseguir tomar coragem, fazer o meu, porque é uma coisa que eu gosto muito. Isso aqui que eu tô fazendo eu gosto muito. É o tipo de conteúdo que eu gosto mesmo. Então eu acredito que tem outras pessoas assim como eu que gostam de escutar esse tipo de conteúdo. E eu fui notando e ouvindo e notando que todas as minhas inspirações, elas se parecem também. Então não tem que ter esse medo, sabe? É normal, você consumiu todos eles durante muito tempo. Então, provavelmente, quando vocês me ouvirem, você vai falar: ah, não, mas parece um pouco com alguma coisa que eu já ouvi. Sim, porque provavelmente eu também escutei essa coisa. Mas pode ter certeza que tudo isso aqui que vocês estão ouvindo, que a gente está compartilhando, esse sou eu. Isso aqui é o meu cerne. É a minha personalidade. Isso que vocês estão ouvindo é 100% do Ricardo. 100% de mim. 100%. Bom, muito bom poder colocar isso no mundo, colocar isso pra fora. Tô me sentindo muito melhor agora. Inclusive, foi uma das coisas que eu aprendi é que se é de verdade mesmo o que você quer pôr pro mundo, se é isso mesmo que você quer fazer, se isso é de verdade, é do fundo do coração, tipo, você vai estar colocando uma coisa honesta ali, coloque. E eu falava muito isso, que eu há um ano atrás, ou mais, quando eu tive a ideia de realmente colocar isso em prática. Eu falava isso com um amigo meu do tipo: cara, mesmo que ninguém ouvir, eu quero fazer. Aí ele falou: aí, você tem que fazer isso. Agora sim, você tem que fazer isso. Porque, cara, se você tá fazendo a coisa sem esperar nada em troca, tipo, mesmo se ninguém ouvir isso aqui, eu acredito que uma ou duas pessoas vai ouvir. Mas mesmo se ninguém ouvisse, principalmente esse primeiro episódio, que é um teste, é um piloto, é whatever, mas se ninguém ouvisse, eu continuaria fazendo. Então isso foi um bom sinal pra mim que era uma coisa que eu realmente queria fazer. Só que aí, por querer tudo perfeito, é coisa de gente ansiosa, né? Tenho ansiedade generalizada, eu tenho ansiedade sobre todas as coisas. E por você ter ansiedade, você usa algumas coisas, mas, por exemplo, simplificando, pra eu fazer alguma coisa, tipo, eu quero fazer o podcast, na minha cabeça é tipo, não, eu tenho que ter tudo. Eu tenho que estar com um mini estúdio na minha casa perfeito. Preciso ter um microfone, preciso ter um fone da hora, eu preciso estar com mesa de som, eu preciso estar com efeitos sonoros, eu preciso estar com tudo. Se não for perfeito, não vai ficar bom, não, sabe? Isso foi um dos motivos que me fez jogar esse projeto pra frente. Porque na minha cabeça eu precisava ter tudo pra poder começar. Não é bem assim. 90% das pessoas que começaram, a não ser essa onda de mesa cast, de tipo, do estilo Flow, Inteligência Limitada, que aí começou a SBT, não tô falando dessas pessoas. Mas se você gosta de um conteúdo original, com identidade própria, aquele conteúdo nichado, gostoso de ouvir, que você sabe que é você e mais um pequeno grupo ali que escuta, que tem personalidade, que aquilo ali tem o coração de alguém, sabe? Sabe esses conteúdos? Esses conteúdos, 90% eu arrisco dizer que começaram devagar, pequenos.
não começaram com o microfone da Rode, não começaram com um estúdio, começaram devagar. E aí eu mudei essa coisa dentro de mim, mas demorou um pouco pra mudar, mas eu mudei. Daí eu comprei coisas mais simples pra começar, pra fazer esse episódio que vocês estão ouvindo agora. E aí cá estou, hoje com mais confiança, tô feliz disso, mais confiança mas acredito que o áudio esteja bom também, não acredito que seja tão ruim também não. Mas é isso. Acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos um pouquinho de como vai ser. Obviamente eu vou trazer notícias, eu vou comentar notícias, vou comentar mais pontos de vista, mas hoje foi mais uma introdução, mais para conversar, para vocês sentirem um pouco como que vai ser isso. Acredito que eu tenha passado um pouco da ideia do que vai ser, mas aqui eu vou trazer notícias, vou trazer, enfim, vai ser dinâmico, bem interessante. Se você tiver interesse e tempo para ouvir mais uns 5 minutos do próximo episódio, que caso, como eu disse, se pessoas comentarem, eu trago a minha história, como eu cheguei aqui, na Austrália, etc. Se não, eu só vou seguir o meu fluxo, que era a minha ideia de seguir fluxo de ideias e comentar notícias e etc. Mas tem muitos pontos interessantes para conversar sim. E o importante que a gente leva, que eu acho que é bom ter em mente, é você saber que os seus erros, eu tenho muita noção de que, por exemplo, que eu estava procrastinando, isso é bom. Você tem que tomar consciência das coisas que você está fazendo de errado e parar de fazer. Ou tentar. Obviamente você não vai conseguir. O ser humano não é perfeito. Se fosse assim, tá boneco. Mas, tipo, eu sou preguiçoso. Eu vou tentar, pelo menos, ser menos preguiçoso. Eu sou muito ignorante. Então eu vou procurar ter mais, saber mais, procurar melhorar a minha parte intelectual se eu sou ignorante. Por exemplo, tô dando exemplos, né? A gente tem que tomar conhecimento dos nossos defeitos e tentar diminuí-los. Isso é muito importante. Saber, sabe, ter profundidade nas coisas, não olhar as coisas rasas apenas e só por cima. Pô, você vai assistir aquele filme, você presta uma atenção no subtexto, no que está acontecendo por trás. Coisas simples e coisas mais profundas também. É importante a gente não ver as coisas rasas e só por cima. Ver o que está acontecendo por trás das coisas, olhar com profundidade para as coisas. Não sei nem por que eu tô falando disso. Mas, sim, que é importante você saber os seus efeitos e tentar diminuí-los. Parar, gente, não vai. Não vai, né? Não vai parar, não vai. Mas melhorar é bem possível. O importante é a gente saber e ir tentando, né? É interessante. Muito interessante a vida, né? O que é interessante também? Muita coisa interessante. Mas é isso. Hoje eu não vou me estender muito porque é segunda-feira. Além de ser segunda-feira, eu estou nessa vibe aqui, ó. Bem calminho, bem tranquilo. Então hoje eu não vou me estender muito. Vou assistir uma série ali agora. Inclusive, se você chegou até aqui, você vai ter uma pátia de uma incrível indicação de série.
É aquela série que te pega desprevenido. Essa série pega desprevenido bonito. Ótimos atores. Um ótimo enredo, na minha opinião, porque te surpreende muito, te faz cair do cavalo mais bonito. Surpreende muito. É uma série... Cara, eu só posso dizer que é uma série legal porque senão eu quebro toda a experiência. Mas é Dying for Sex. Morrendo por Sexo, em português, acredito que seja. É na Star, da Disney. Procurem. Morrendo por Sexo. Dying for Sex. É incrível de bom. Sinopse. Sinopse, se vocês verem, vai estar por cima, não é nenhum spoiler, nem nada, a série se baseia nisso. Inclusive, ela é baseada em um podcast dos Estados Unidos, se eu não me engano, ou é Reino Unido, enfim, é baseada em um podcast. É uma mulher que ela tem câncer de mama e ela decide entrar em uma jornada sexual para se conhecer sexualmente. Mas, cara, falando assim, parece uma série de menina rasa. Não é. Assiste. Eu matei essa série ontem, chegamos de viagem ontem, eu e minha esposa, sentamos no sofá e assistimos inteira. Tem uma temporada só. Inteira. Nós não levantamos enquanto não acabou. De tão incrível que foi. E é difícil eu gostar de série assim, principalmente hoje em dia, eu não assisto série nenhuma. Incrível de bom. Só isso que eu posso dizer. Incrível. Então, acho que eu vou assistir uma série agora. Assistir algum episódio de alguma coisa, tipo um 2 Homens e Meio. Não, série, né? Uma bobaginha assim. Tem uma outra também que eu estou assistindo, que essa é a bobaginha pra dormir. Sabe aquela bobaginha que você coloca pra dormir? É O Último Homem na Terra. The Last Man of Earth. Maybe. Of Earth. O Último Homem da Terra. É bem interessante. Também é da Star, se eu não me engano. Ai, cara, eu assisti a minha vida inteira séries e filmes dublados. A minha vida inteira eu não conseguia ler e prestar atenção ao mesmo tempo. Eu sabia, até hoje isso acontece, que você perde muito da imagem do que está acontecendo visualmente. Então eu não gostava, não era interessante pra mim. Eu preferia ver e assistir dublado mesmo, sem problema. Porque nunca foi da minha pessoa assistir legendado. Isso me prejudicou de várias formas. Principalmente por hoje eu estar morando num país que a língua é o inglês. Mas eu sempre priorizei o visual. Então eu gostava de assistir as séries e filmes prestando atenção no que estava acontecendo visualmente. Até hoje eu gosto. Porém, depois que a gente muda para um país de língua inglesa, é meio sem sentido você continuar assistindo coisas dubladas. Aí os conteúdos que eu gosto de YouTube, que eu consumo muito YouTube, e alguns podcasts que eu escuto em português. Ainda consumo algumas coisas em português. Mas filme e série é só em inglês, quando você sai do Brasil. Isso é muito bom porque realmente os filmes e séries na língua original, no áudio original, é extremamente melhor. Só que isso você apanha um pouco para aprender quando você não está habituado a fazer essa troca. Você demora um pouquinho, mas depois que você acostuma, você não vai mais, escute o que eu estou dizendo, você não vai mais assistir nada legendado. A não ser no dia que você tá com ressaca, dor de cabeça, e você não quer ficar lendo e assistindo. Mas, cara, é extremamente melhor. Por que eu tô falando isso? O Último Homem da Terra, essa série, ela é extremamente irritante em português. Extremamente irritante.
parece preconceito. Aí vai ter o pessoal falando que a dublagem brasileira é a melhor do mundo e que isso é viralatismo. Não é. Aí, o que me fez pensar? Testem vocês. Coloquem lá, é o último homem da Terra. O último homem da Terra. Testem lá. Vejam o personagem principal em inglês e vejam o personagem principal em português e me digam se não dá vontade de matar ele em português. Em inglês é só uma pessoa. É só um personagem normal. Enfim, não é uma série incrível. Os atores não são, meu Deus, mas é aquela bobaginha de assistir de noite, vale a pena também, é bem legal. É o cara que teve um vírus na Terra e ele seria o último homem da Terra. Bem interessante. Engraçadinho, é comédia essa. Comédia mesmo. Engraçadinho. Legalzinho ali, uma série pra passar o tempo. Não é das melhores, mas é uma sériezinha boa assim. É porque a ideia de você de acontecer um vírus e a humanidade se dizimar é interessante, entendeu? Então o contexto, a história me pega. Com certeza vai te pegar também. Bom, então acho que vamos terminar aqui com essas 2 indicações de série, porque eu me vou hoje. Então me vou. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse piloto. Esse daqui vai pro ar, vocês querendo ou não, vocês gostando ou não. Espero que vocês tenham ouvido até aqui. Vão ganhar 2 indicações de série e um beijo na bunda. Ok, muito obrigado. E